o sorriso, porque o Senhor contigo está. Tudo que era velho ficou para trás. Deixa Deus te alcançar e te contagiar com a verdadeira paz que o mundo não dá. Alegra-te, sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara o abraço ao seu encontro, vai, porque bom e agradável será. Se alegrou o Senhor ao vê-los reunidos na paz. Em sua bondade ordenou que nos amemos cada vez mais. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso retiro de carnaval. Estamos já terminando o nosso retiro. Hoje é o nosso último encontro, nossa última pregação. Que bom passarmos esses dias em oração, em fraternidade, em formação, contemplando os mistérios de Deus, nesta alegria que o Senhor tem para nós. Possamos viver durante esses dias como você já viveu, especial hoje, a viver essa graça de poder estar com o Senhor, nesse encontro íntimo com Ele. Ele que é o sustento da nossa vida, Ele que é a certeza da nossa esperança. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós, a vida na igreja, essa comunidade de cristãos, onde o Senhor os fundou para que possamos transmitir o Evangelho da Boa Nova, a alegria do Evangelho a toda criatura. Quero convidar você a pegar já a Palavra de Deus, a sua Bíblia, que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde é que você esteja, repegue sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 59 e seguintes. Pegue aí, João, capítulo 6, versículos 59 e seguintes. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que os ouviram disseram então: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que os seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando vires o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. No entanto, há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que criam e quem o haveria de entregar. E acrescentou: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos se afastaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, o Evangelho hoje, que acabamos de ouvir, tirado do livro de São João, no capítulo 6, que é algo formidável, algo impressionante, que nos faz refletir um pouco sobre a nossa vida. O capítulo 6 de São João vai tratar sobre a Eucaristia. Diferente dos outros evangelhos sinóticos, onde a Eucaristia se apresenta na Santa Ceia, São João não apresenta a Eucaristia na Santa Ceia, mas apresenta aqui, nesse capítulo 6. E esse capítulo começa com a multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães para aquele povo,
o povo fica fascinado com Jesus, fica admirável com o milagre. E aí já queriam levar ele para ser glorificado como rei e assim criar uma espécie de rebeldia ou revolta diante do povo, diante da política de Jerusalém na época. Mas Jesus, sabendo disso, o coração daquele povo fugiu. E o povo foi atrás, atravessou o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e encontrou Jesus. E Jesus começa a fazer um belo discurso sobre a Eucaristia. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E outras palavras belíssimas sobre a Eucaristia. Palavras fortes, palavras que tocaram no coração desses discípulos, dessa multidão que estava com ele. Mas muitos, ouvindo essas palavras firmes, rigorosas, disseram: quem pode ouvir? Quem pode ouvir essas palavras? E voltaram para casa. E aí Jesus, virando-se para os 12, pergunta: e vós, não quereis ir também com eles? E aqui nós temos a bela profissão de fé de Pedro. A quem iremos, Senhor? A quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, esse evangelho nós podemos olhar a dimensão bela da igreja. O que é a igreja? Quem é a igreja? Se nós olharmos e estudarmos a Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, nós vamos ver que a igreja fala de si mesmo. A igreja se apresenta como uma grande graça de Deus, o grande dom de Deus, que já existia desde o coração do Pai, desde o íntimo do Senhor, e que ao longo do tempo foi se apresentando, foi colocado na história para adquirir única missão: levar a palavra de Deus. Então a igreja é feita por homens, como nós somos a igreja, em que a cabeça da igreja é o próprio Cristo, e nós somos esse corpo místico, os padres, os bispos, os religiosos, os consagrados de movimentos, novas comunidades, os casais, os jovens, as crianças, os idosos, homens e mulheres, todos somos igreja. Todos somos igreja. E o próprio Cristo, quando ainda estava nesta terra, não quis ficar só. Chamou os 12 para ali construir uma comunidade. Uma comunidade. Então, meu irmão, uma coisa que nós precisamos compreender é que o homem não nasceu para estar só. Você pode perguntar: mas e o padre que mora sozinho? Nenhum padre vive só. Ele pode morar sozinho na sua casa paroquial, mas ao redor dele existe uma paróquia inteira. Homens e mulheres que compartilham, que vivem com um pároco, com um padre, que vivem essa experiência bonita de comunidade. Então, o que é a igreja? É o lugar de estarmos juntos. É um lugar onde Deus constituiu para estarmos juntos. E o primeiro passo, estarmos juntos para quê? Para estar com Cristo. A igreja nos leva a viver essa dinâmica da permanência com o Senhor. Permanência com aquele que nos chama. Porque Ele nos chama primeiro. Ele nos chama a estar com Ele. Se nós olharmos os primeiros capítulos do próprio Evangelho de João, nós vamos ver aqueles 2 discípulos que foram atrás de Jesus, depois que foram indicados por João Batista, encontraram a casa do Senhor e ali permaneceu com o Senhor. E o verbo permanecer não é apenas visitar Jesus, mas estar e continuar estando com o Senhor. Querido irmão, o Senhor te chama a permanecer nele, não sozinho, mas em comunidade. A igreja é um lugar de encontro.
É um lugar onde nós vamos encontrar com Deus. Nós vamos encontrar com aquele que nos criou e nos ama. É um lugar onde nós vamos encontrar com o próximo. Porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos do mesmo Pai que é Deus. Então é um lugar onde nós vamos encontrar o nosso irmão. Por onde você está caminhando hoje? Você. Será que você vai para a igreja? Você vive esta dimensão comunitária na sua igreja, na sua paróquia, que você está morando perto? Você tem ido para participar desta realidade eclesial? Veja aqui, nessa última parte do evangelho que nós ouvimos, muitos que ouviram Jesus, muitos que se admiravam pelos milagres, muitos que foi até Jesus apenas para receber o pão milagroso da multiplicação, ao ouvir a verdade sobre ele, ao ouvir a insistência de Jesus e os requisitos para seguir o Senhor, decidiram voltar para casa. A igreja também é um lugar de encontro com Deus, é um lugar de vida comunitária, mas é um lugar da missão. Ou melhor, é um lugar de uma vida nova, um lugar de renovação, de buscar algo novo. E esse algo novo requer sacrifícios, requer uma libertação do meu antigo homem para viver um novo homem, uma nova mulher. Vejam, muitos voltaram para casa. Muitos que foram para Jesus apenas pelo interesse de receber o milagre. Foram até Jesus não porque amava Jesus, mas amava os milagres, as coisas materiais. Quantos na nossa igreja vão para as missas, vão para as adorações, vão para os terços apenas para receber milagres? E quando recebem, voltam para casa. Colocam Deus como se fosse um supermercado. A gente só vai para o supermercado quando nós precisamos. Ninguém vai para o supermercado quando a nossa despensa está cheia. Quando precisa de leite, de açúcar, de farinha, de carne, vamos lá, compramos tudo o que precisamos e voltamos para casa. E só vamos de novo só quando precisamos. E muitos olham para Deus como isso, como um supermercado, que vão para a igreja, para adoração, na quinta de adoração na minha paróquia, que tem louvor, que tem oração em língua, que tem Jesus passeando pelos corredores da igreja, mas vão só para receber o milagre. Recebeu o milagre, volta para casa e vai de novo só quando quer outro milagre. E aí a sua vida é uma vida instável, como esses homens, quando Jesus fez a exigência do seguimento, voltaram para casa, porque acharam muito duras as palavras do Senhor. Muitas das vezes nós vamos para a missa para ouvir a palavra de Deus, daquilo que nós queremos, aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que é preciso ouvir. Vamos para uma missa, para aquele padre que achamos legal, e aquele outro padre não é bom, então não vou para a missa com aquele padre. E esquecemos o real sentido da missa, que não é um padre e outro, é Deus, é Eucaristia. Aquele padre que você não gosta, celebra a mesma missa do padre que você gosta. E nós esquecemos esse sentido da igreja, que é esse sentido comunitário voltado para a nossa cabeça, que é Cristo.
Hoje o Senhor te chama, meu querido irmão, minha querida irmã, a fazer um exame de consciência, a dizer: como é que eu estou vivendo a igreja? Como é que eu estou vivendo a minha fé? Que tipo de discípulo eu sou diante de Deus? Eu sou aquele discípulo que vai para a igreja só para consumir o milagre e vai embora? Ou eu sou aquele que quero permanecer com o Senhor? Como disse Pedro: a quem iremos, Senhor? É interessante que este evangelho nos leva também a viver um outro ponto importantíssimo: a nossa fé. A igreja é o lugar de encontrarmos a nossa fé. O lugar de encontrarmos a nossa fé. A nossa fé é uma fé pessoal, sim. Eu tenho fé dado por Deus, que é uma fé, uma virtude infusa, uma graça infusa no nosso coração. Mas também temos a fé comunitária, a fé eclesial que parte da igreja. E eu só consigo permanecer firme na minha fé pessoal quando eu estou sendo alimentada na minha fé da igreja. Existem muitos cristãos por aí, até mesmo católicos, dizendo que não vou para a igreja. Eu sou católico, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu rezo no meu quarto, eu não preciso de confissão, porque eu confesso diretamente a Deus. Eu não preciso ir para rezar o texto, porque eu já converso direto com o Senhor. Só que é uma fé falha. É uma fé desses discípulos que na primeira oportunidade, na primeira crise, no primeiro sacrifício, no primeiro problema que aparecer, a pessoa vai embora e muda de igreja, e muda de religião, e a culpa é da Igreja Católica. Querido irmão, minha querida irmã, como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? O que passa na sua vida neste momento? Como você está caminhando em direção ao Senhor? É uma fé egoísta? Uma fé individualista? Uma fé que não ultrapassa esse sentimento de orgulho, de raiva? É uma fé que fraca, superficial. Hoje o Senhor, nesse evangelho, nesta pregação, te convida a viver essa graça de aprofundar a sua fé, de aprofundar aquilo que você deseja hoje. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes, convido você a ficar de olhos fechados. Coloque a mão no seu coração e permita que esta música possa te conduzir nesse primeiro momento a fazer esse exame de consciência. Quem eu sou na igreja? Como eu estou vivendo na minha igreja? De que forma eu estou vivendo a minha igreja? Temos um encontro marcado, nosso Deus foi elevado, fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor, a água que nos faz renascer. Vá refletindo sobre a sua vida. O sangue que
nos torna irmãos. Como eu posso ser? Vem do coração. Como eu posso fazer parte da igreja do Senhor? Seja um, eis o dom derramado entre nós. Seja Ok. Vamos para o nosso intervalo agora. Você tomar uma água, tomar um cafezinho, descansar um pouquinho, refletir um pouco sobre os primeiros passos de nossa pregação. Já já voltaremos. Seja um, eis o dom derramado entre nós. Seja um, seja um, eis o dom derramado entre nós. Seja um, como o Pai e o Filho são um. Estamos de volta nesse momento belíssimo, nosso carnaval com Cristo. Nesse último encontro, falando sobre a vida da igreja, a vida na igreja. No primeiro momento, nós conversamos um pouco sobre esse desejo de permanecer com Cristo, desejo de estar em comunidade, pela fé que o Senhor nos dá. É uma fé que nos leva a viver a graça em comunhão com os outros. E eu quero partir já esse segundo ponto, nessa segunda dinâmica, naquilo que o próprio Pedro falou para a gente, para nós hoje. Essa frase de Pedro: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? É interessante que ali quando Jesus se volta para os 12, ele se volta para os 12 já sabendo que aqueles não iam voltar mais. Ele faz uma instigação, ele instiga Pedro, ou melhor, instiga os 12. E vós, também não quereis ir embora? E vós, também não querem ir embora? Não querem acabar com a missão, voltar para casa, voltar para a sua vida normal? Durante a nossa caminhada de vida, durante o nosso desejo de encontrar Jesus, de estar com Jesus a cada passo que nós damos, na qual Jesus também nos envia a levar a palavra de Deus, a boa nova, em certos momentos nós nos enfrentamos muitas dificuldades, muitas situações. A cruz se apresenta para nós, muitos percalços, muitas pedras e muitas coisas que nos fazem refletir, de desistir da caminhada, desistir da minha entrega ao Senhor na igreja. É um problema de saúde pessoal, ou um conflito na minha pastoral, ou uma situação difícil na minha comunidade paroquial, desavenças, fofocas, perseguições, tudo isso. E aí, nós refletimos, chegamos a pensar, ou a se perguntar: será que não é melhor voltar para casa? Será que não é melhor largar tudo? Será que não é melhor deixar isso para lá? Será que vale a pena me sacrificar tanto por tudo isso que está acontecendo? E Jesus pergunta para os discípulos, para os apóstolos:
e vós também não queres ir embora? Fazendo esta instigação, esse questionamento. E vejam a beleza da profissão de fé de Pedro. A quem iremos, Senhor? Pedro toma a palavra dos 12, dos outros 11 e diz: a quem iremos, Senhor? Ele não diz na primeira pessoa do singular, eu. A quem eu irei? Ele diz: a quem iremos? Então, ele não está só. Pedro não está só. Pedro está junto com a sua comunidade, a sua igreja. E ele diz: a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Se você desistir de Deus, se você desistir de servir ao Senhor, para onde você vai? Para onde você vai? O que você vai fazer da sua vida? Se você desistir de servir ao Mestre, se você desistir assim de amar a Deus, o que você vai fazer? Você já pensou nisso? Você vai se largar no mundo, viver aquele homem, aquela mulher velha que você viveu, na prostituição, nas drogas, na cachaça, nas festas, não viver a vida como se não houvesse amanhã, voltar à lama do pecado que você saiu, que Cristo te resgatou? Ah, padre, mas é muito pesado o fardo. Sim, Jesus nunca nos enganou. Todo aquele que quer ser meu discípulo, diz ele em um outro evangelho, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz diária e siga-me. Tomar sua cruz diária. Aquele que segue Jesus é aquele que caminha com ele para um único caminho. Qual foi o caminho que Jesus traçou, que Jesus caminhou, se não foi o caminho da cruz, se não foi o caminho da via sacra, a via crucis? Se não foi esse caminho do sacrifício, e não parou por aí. Jesus não se acabou na morte, ele ressuscitou. Então nosso caminho como seguidores de Jesus é esse caminho do sofrimento, da dor, mas da salvação. Eu participo de uma nova comunidade chamada Comunidade Católica Maíra, que tem como carisma por Maria, com Maria, em Maria, a Jesus no Calvário. Então, eu já sei, eu já tenho a plena certeza, eu e os meus irmãos da comunidade já temos a consciência que nosso caminho para a nossa salvação, dita pelo nosso carisma, é a cruz, é o sofrimento, é alcançar a salvação na cruz. E isso, meus queridos irmãos, de fato acontece. Quantas coisas na nossa comunidade não passamos? Quantas cruzes precisamos nos enfrentar? Precisamos deixar ser pregados na cruz. A humilhação, o sofrimento, a perseguição, a nossa história conta. Mas não é por isso que nós vamos abandonar o barco. Não é por isso que nós vamos, como os discípulos, voltar para casa. E é isso que o Senhor te chama a viver hoje. É isso que Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Só existe um caminho para a salvação, e esse caminho é Cristo Jesus. Por mais que você seja perseguido na sua paróquia, por mais que as pessoas estejam fazendo tramas para expulsar você na sua comunidade, você não pode ter medo. Pegue a fé de Pedro. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna.
Os discípulos disseram isso na boca de Pedro. E qual foi o resultado? Todo mundo morreu para o Senhor. Morreu como testemunha fiel de Cristo. Todo mundo morreu. Mas morreram felizes. E hoje se encontram lá. Receberam a graça da vida eterna. A igreja nos chama a caminhar com Cristo. Nós somos igrejas peregrinas caminhando com o Senhor para o grande Calvário. Lá será a nossa salvação, uma vez já dada por Ele no Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Queridos irmãos, a igreja nos ensina a sofrer por Cristo. Como diz Paulo em uma de suas cartas, eu completo na minha carne aquilo que faltou na carne de Cristo. Ou seja, ele oferta o seu sacrifício, o seu sofrimento, a sua dor para Cristo. Será que não falta isso na sua vida? O ofertar. A quem iremos, Senhor? E aí ele continua. Só tu tens palavra de vida eterna. Só Deus tem palavra de vida eterna. Só o Cristo tem palavra de vida eterna. Os discípulos reconheceram que não há outro profeta, não há outro Deus, não há outra salvação, se não for a de Jesus, a do seu mestre. E às vezes, no ato de desespero, nós corremos em tantos lugares, em tantas casas religiosas, e eu não falo da nossa igreja católica, mas a gente acaba indo para outras igrejas, outras denominações, achando que isso pode te ajudar, achando que isso pode te salvar. Caminhamos em tantos outros caminhos que nos afastam de Deus, pois só Ele tem palavras de vida eterna. Só o Cristo tem palavra de vida eterna. E é na igreja, é nossa igreja católica, apostólica, romana, que encontramos esta palavra encarnada, gerada no ventre de nossa mãe, que entrou na história para nos salvar como homem. Não há outro lugar, senão na nossa igreja, a nossa vida comunitária. É ali que encontramos Jesus. Só tu tens palavras de vida eterna. A Eucaristia é a palavra de Deus no sacramento do pão e do vinho. E aí ele continua. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Os discípulos ali afirmaram que eles sabem quem é Jesus, o Santo de Deus. Querido irmão, querida irmã, você sabe quem é o Senhor? Você sabe de fato quem é Jesus? Você sabe de fato quem é esse Deus que te ama tanto? Tanto que permitiu que seu filho morresse, ou melhor, entregou o seu filho na mão dos homens, para que morresse na cruz como o pior dos ladrões, pudesse nos salvar, pudesse te salvar da armadilha do pecado e te dar uma vida nova. Você conhece esse Deus que te chama a não mais caminhar sozinha ou sozinho nesse mundo meio às trevas, mas te chama a viver a riqueza da comunidade, a riqueza da vida na igreja, onde ali nós encontramos o próprio Cristo, na palavra, na pessoa do Padre, na partilha, na vida comunitária, na Eucaristia, a palavra encarnada,
vivida dia a dia. Queridos irmãos, nós não podemos parar de caminhar na igreja diante das situações que acontecem, diante das tribulações que aparecem, diante de que os problemas afloram, porque sempre vai ter problemas, sempre vai ter situações difíceis, sempre vai ter coisas que nos levam a chorar. Vejam o relacionamento de Cristo com os seus discípulos. Quantas vezes Jesus se via ali, numas rodas de conflitos entre um e o outro. Tiago e João, que queria mandar um raio para acabar com os samaritanos. E os mesmos que queriam ficar um do lado direito ou do lado esquerdo, e os outros 10 ficaram com raiva dele, dos dois, e tantas outras coisas. E tinha um traidor entre os 12, e Jesus sabia desse traidor. E o que Jesus fez? Ainda o amou. E a gente, por uma migalha, se afasta da igreja, como aquela multidão. Essas palavras são muito duras. Quem pode aguentá-las? Não podemos ser assim. Deus te chama a caminhar com Ele, mas esse caminho não é sozinho. Ele te chama a estar nesta vida comunitária, nesta beleza e riqueza. E a igreja sempre tem espaço para você. A riqueza da igreja, quantos carismas, quantas pastorais, quantas coisas diversas. A beleza da diversidade trazida pelo Espírito Santo. Você pode trabalhar na dimensão social, se você gosta, na dimensão espiritual, nesse acompanhamento com o jovem, no acompanhamento com os idosos, junto com as mães, rezar pelos filhos do mundo inteiro. Homens, todo mundo reunidos para rezar o Santo Terço. Carismas de congregações, de institutos, de movimentos, de novas comunidades, diversos. Você não pode dizer: eu não tenho lugar na igreja. Sim, você tem. Só precisa se levantar e permitir que Deus possa te conduzir. Sair dessa preguiça espiritual, de que basta ficar em casa, ir para a missa uma vez por semana, porque aí eu cumpro os meus preceitos e eu estou de boa. Quem é discípulo de Jesus não cumpre preceito. Quem é discípulo de Jesus não vai cumprir obrigações. Quem ama Jesus, quem confia em Jesus, ama-o até o fim. Deseja permanecer com Ele. E os preceitos, as obrigações que é necessária, e os requisitos a serem realizados, não se tornam um peso, não se torna uma fadiga, mas se tornam um ato livre de amor. Um ato livre de amor, como nos ensina Santa Teresinha no Menino Jesus. Um ato livre de amor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor te convida a sair dessa mesmice da sua vida, a sair desse isolamento da fé, a sair desse pensamento individualista, ou até mesmo vitimista,
dizendo que eu não vou para a igreja porque ali só tem gente fofoqueira. Meu filho, tem gente fofoqueira em qualquer lugar do mundo. Até dentro da sua casa tem gente fofoqueira. Você vai sair da sua casa? Você vai abandonar a sua família? Hoje o Senhor te chama a ir para o encontro, para ir para aquele lugar onde nós estamos, onde todo mundo se encontra. Encontre-se com Cristo, a santa e amada igreja. Não olhando para os defeitos humanos, mas olhando para a graça divina, que é Deus. Como diz Santa Teresa d'Ávila, olha quem te olha, fita quem te fita. Feche seus olhos. Eu quero convidar vocês a fazer esse momento belíssimo. Pense na sua vida, na sua história, nos desejos que Deus tem para você. E permita que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a voltar para casa. A voltar para casa, para a nossa Santa Igreja. A voltar para o seio do Pai. A voltar para os braços de Jesus. A voltar para a graça do Espírito Santo. Permita que o Senhor te conduza ao retorno à casa. Vem Espírito Criador, fonte viva de amor, enche o meu coração com os teus 7 dons. Eu quero transbordar. Vem, ó meu Consolador, toda lágrima enxugar, livra-me de todo mal. Eu quero anunciar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Transbordarei de esperança, de esperança. Permita que o Senhor te transforme. Permita que o Senhor te conduza a esta graça de um homem novo, uma mulher nova. Essa esperança de poder viver a graça do Senhor. Não mais sozinho, não mais sozinha, mas volte para casa. Volte para o Senhor, a estar em uma vida comunitária. Não existe outro lugar melhor de estar entre os irmãos, de poder partilhar a sua vida. Nós pedimos, Senhor, hoje, que Tu possas derramar sobre os Teus filhos e filhas a graça redobrada do Espírito Santo, para que possam voltar para a Tua casa, voltar para o Seu seio, não mais caminhar sozinho, sozinha, mas caminhar juntos com a igreja, porque nós somos a Tua igreja. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Sinal de Pentecostes, partilhar com toda a igreja o batismo no Espírito. Eis-me aqui. Querido irmão, querida irmã, foi muito bom estarmos juntos, partilhar contigo essa experiência bonita com o Senhor. Eu quero te convidar, de verdade, com o coração aberto e esperançoso, volte para casa, volte para a tua igreja. A tua igreja é a Católica Apostólica Romana.
Não existe outra igreja de Jesus Cristo a não ser essa. Volte para o seio do Pai. Volte para os braços de Jesus. Volte para a graça do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe e Rainha da Igreja, abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Transforma